Fala pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, muitas coisas boas nesse dia. Em 1970 teve um jogo entre o Real Madrid e um time chamado Sabadell, né? Um time de baixa, de uma segunda divisão lá. E assim, o Real Madrid, ele tava 0 a 0 esse jogo, só que aconteceu, né? Tinha um jogador ia quase fazendo um gol, e aí teve um encontro entre o zagueiro e o goleiro, e o zagueiro, o goleiro do time adversário, né? Ele bateu, quebrou a clavícula, uma batida muito feia, assim, um choque, né? Um choque muito feio entre os dois. E aí o jogador estava quase para fazer o gol. E ele viu a cena e ele chutou a bola para fora. Então o gol estava livre, mas ele chutou a bola para fora. E aí o que isso reflete, né? Que depois ele acabou ganhando um prêmio da Unesco como de por um bom caráter, né, esportivo. Então ele foi reconhecido internacionalmente. Esse jogador chamado Pedro Zabala, né? Então assim ele foi ovacionado no final do jogo pelo time adversário. Então, olha, como é importante, né, a gente ter um bom caráter, a gente agir com um bom instinto, a gente agir de bom coração para as coisas, né? Então, tem um outro exemplo também, um ciclista chamado Jan Urik, né, da Alemanha. Ele estava disputando lá um campeonato da França e aí isso tava ele e um outro adversário, né? Esse cara tinha um americano, né, concorrendo também. E aí ele quando o adversário ele se enroscou na torcida, né? E aí que ele fez? Eles estavam ali para a par, ele esperou a pessoa sair, o adversário sair, se livrar ali daquele momento difícil que estava passando e seguiram juntos. Então, praticamente um respeito, né, ao outro. Isso a gente chama de caráter, né? Então, um bom caráter, uma esportividade. Então, às vezes a gente tem que ter um espírito de luta, né? Mas a gente tem que ter um bom caráter também quando a gente vai fazer as coisas. Então, às vezes o fato da gente, às vezes, até esperar uma pessoa atravessar a rua, de ajudar uma pessoa, ajudar um outro, tudo isso faz parte de um bom caráter também, né? De a gente agir com um bom coração. Porque a gente só cresce ajudando as pessoas, a gente só cresce compartilhando conhecimento, a gente só cresce ajudando as pessoas, fazendo as coisas do bem também para as pessoas, né? Tem um outro exemplo também lindo no esporte, né? O Vanderlei Cordeiro de Lima, em Atenas, em 2004, ele estava lá correndo pelo Brasil e ele foi segurado por um padre, né, durante a corrida, né? E aí ele estava em primeiro lugar e com isso ele perdeu o ritmo, né, da corrida ali, foi ultrapassado, ficou em terceiro lugar. Só que ele também recebeu um prêmio, né? Uma medalha, ele ganhou a medalha de bronze e depois ele recebeu um prêmio do Comitê Olímpico que só foi entregue acho que 20 pessoas até hoje, né? Pela esportividade dele. Então, assim, ele poderia ter saído xingando, brigando, mas não, ele teve ali um bom caráter, ele foi grato por ele ter chegado em terceiro lugar, apesar de todas as circunstâncias, né? Então, é uma história linda. Então, muitas vezes a gente reclama das coisas, reclama de algo que não deu certo, né? Mas às vezes a gente tem que agradecer e também ter esse bom caráter também para poder conseguir atingir aquilo que nós também queremos, né? Então, às vezes é muito difícil às vezes, a gente querer fazer algo e às vezes a gente não consegue e já reclama, já fica chateado. Então, é muito importante a gente ter isso, né, dentro de cada um de nós. A gente tem que ser o melhor de coração. Isso que é importante, né? A gente agir com o nosso coração, fazer as coisas de bom coração, isso diferencia das outras pessoas, diferencia dos demais, né? A gente não vê as pessoas só como inimigo. Então, nesse caso do futebol, ele não viu o adversário como inimigo, né? Ele poderia ter feito um gol lá e depois, né, ia lá ajudava a pessoa, mas não, ele não viu como inimigo. Então, às vezes a gente vê as pessoas como inimigo, a gente também a gente acaba ficando inferior, né? Então, a gente tem que ver as pessoas como um oponente, e às vezes como uma pessoa que você pode ajudar também, né? Muitas vezes você vai crescer ali ajudando as pessoas, né? E fazer aquilo que às vezes o nosso instinto manda, né? Às vezes a gente tem um instinto, tem aquele instinto de fazer algo, mas ao mesmo tempo nós não fazemos, né? Não deixamos o nosso instinto fazer aquilo, né? Então a gente tem que ter aquela consciência dentro de cada um de nós para aquilo que nós vamos fazer, né? É muito importante a gente ser algo assim que a gente
a gente faça diferença na vida das pessoas. Isso é muito importante, porque isso muda tudo, né? Assim, para Deus, isso é fundamental, né? Porque assim, Deus ele nos colocou aqui, não foi à toa. Então a gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas, a gente tem que ter uma passagem em Mateus 5,3 fala assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for ímpido, ímpido quer dizer algo sem sabor, sem graça, né? Com que há de salgar. Então, assim, se nós somos o sal da terra, nós somos o que faz a diferença aqui, o que muda a vida das pessoas, o que muda o caminho que a gente está seguindo, né? Então, você vai fazer a diferença com o seu bom dia, vai fazer a diferença com o seu trabalho, vai fazer a diferença onde quer que você esteja. Então, é muito importante a gente ter isso, um bom caráter e buscar fazer a diferença na vida das pessoas. Isso muda tudo na nossa caminhada, tá bom? Obrigado você que assistiu esse vídeo até o final aqui. Se você não está inscrito, se inscreva, compartilhe, dê um like aí, faça um comentário, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Um grande